Pronto, pessoal. Então agora a gente vai falar, acho que vai dar tempo de falar, de conjuntos abertos e fechados. Tranquilo? Que tem a ver com aquilo que a gente aprende de intervalos abertos e fechados. Mas vamos lá. Para falar de conjuntos abertos e fechados, a gente precisa, essa definição, ela é baseada em duas ideias mais básicas, que é a ideia de ponto interior e ponto aderente, tá? Então vamos falar primeiro de ponto interior, tranquilo? Então, o que é ponto interior? A ideia é assim, é um ponto que é tipo assim, pode pensar que ponto ser interior ao conjunto é não só pertencer ao conjunto, como tá dentro dele. Ele não tá na fronteira do conjunto. Tipo, vocês podem pensar interior de um país, é o que não está no litoral, digamos assim. Então, qual é a definição de ponto interior? Um ponto é interior ao conjunto se existe uma bola de raio R e centro nesse ponto inteiramente contida no conjunto. Aí vai aparecer o desenho aqui. Beleza, pessoal? Mas a gente pode começar a pensar no intervalo. Certo? Se vocês pensarem no intervalo da reta, intervalo 0,1, por exemplo, tranquilo? Fechado. Vamos pensar esse intervalo aqui. Intervalo 0,1 fechado, tá? Então, o ponto 0 e o ponto 1, eles pertencem ao intervalo, mas eles não são interiores ao intervalo. Porque eu não consigo uma bola com centro no ponto 0, por exemplo, nem no ponto 1, que esteja inteiramente contida dentro desse intervalo. Qualquer bola com centro no ponto 0 vai ter um pedaço para fora do intervalo. Tá de boa isso aí? Sim. E aí a gente vai fazer, daqui a pouco fazer um exercício, tá? Tranquilo? E aí, alguém quer falar alguma coisa? E aí, o conjunto de todos os pontos interiores de um conjunto X é chamado o interior de X, que é o conjunto de todos os pontos interiores. E é usada essa notação aí, que é o conjunto com uma bolinha em cima, tá? Então, o intervalo fechado 0,1, quem é o interior desse intervalo? É o intervalo aberto, tá legal? Porque quem são os pontos desse intervalo fechado 0,1 que são interiores a ele? São qualquer ponto menos o 0 e o 1 que esteja dentro dele. Porque qualquer outro ponto, eu consigo uma bolinha que fique contida dentro do conjunto. E aí, fez sentido? Beleza? Tá, e agora um ponto aderente. A ideia de ponto aderente é o seguinte: ele pode não pertencer ao conjunto, mas a ideia de aderente é como o nome está dizendo, ele está grudado no conjunto. Tranquilo? A gente já falou essa ideia de estar grudado quando falou de supremo. Então, o supremo e o ínfimo de um conjunto são sempre aderentes ao conjunto. Beleza? Então, como é que a gente define aderente? A gente define assim:
qualquer bola com centro naquele ponto intercepta o conjunto, tá? Então, agora vamos pegar um intervalo aberto 0,1, beleza? Esse intervalo aberto 0,1, o ponto 0, como eu peguei o intervalo aberto, o ponto 0 e o ponto 1 não pertencem ao intervalo, mas eles são aderentes ao intervalo. Por quê? Se eu pegar qualquer bola com centro no ponto 0, ela corta esse intervalo. Beleza? No ponto 1, a mesma coisa. Tranquilo? Pode repetir, professor, por favor? Ó, se eu pegar o ponto. Eu estou falando agora do intervalo aberto, beleza? Beleza. Se eu pegar o ponto 0, por exemplo, ele não pertence ao intervalo, concorda? Sim. Mas qualquer raio epsilon que eu pegar em torno de 0 vai interceptar o intervalo. Hum, Entendeu? Pega o ponto 0, botar qualquer epsilon em torno do 0, ele corta o intervalo. entendi. Obrigada. De nada. Ou seja, tem pontos do intervalo arbitrariamente próximos do 0. Entendeu, Marcela? Entendi, sim, professor. Obrigada. Então, aí como é que é a definição? O ponto é aderente ao conjunto se qualquer bola de raio R qualquer, ou raio epsilon, enfim, com centro naquele ponto, intercepta o conjunto, beleza? Tranquilo? E aí eu vou botar um desenho aqui agora no R2, tá? Porque eu acho que no R2 é mais fácil de entender isso. É a mesma coisa, porque eu estou falando de distância, tá? Então a única diferença é que agora as bolas são esses disquinhos aí, que estão desenhados aí, ó. Beleza, pessoal? Tá? Professor, Ah, só pega, por exemplo, uma bola, né, digamos assim, isso pensando nesse intervalo 0 e 1 na reta real, né? Você pega, por exemplo, uma bola com centro em meio, né? aham, E raio um quarto. certo. Essa bola ela vai estar intercedendo o próprio conjunto. Então você com isso você mostrou que esse ponto meio ele é interior e aderente ao conjunto. Porque para ser interior, eu tenho que ter uma bola inteiramente contida no conjunto. Beleza. Beleza? E para aderente, qual Pode repetir, por favor? foi? É que a minha internet deu uma falhada, eu não consegui ouvir o exemplo do Diego. Se puder repetir, por favor. Teste aí, Diego. Eu peguei, por exemplo, no intervalo entre 0 e 1, o centro meio, né? E o raio um quarto. Ele está inteiramente dentro desse intervalo. Tá? Então ele vai ter pontos interiores, né? Ali. O professor estava finalizando a É, definição. para ele ser interior, tem que ter uma bola inteiramente contida no conjunto. Então, o exemplo que o Diego falou, ele mostra que o ponto meio é interior a esse intervalo. Na verdade, tanto os dois, tanto aberto como fechado. Entendeu? Entendi, obrigada. E ele também é aderente, porque todo ponto pertencente é aderente, entendeu? Aí, olha só, vamos ver esse exemplo que está aí no desenho aí na tela. Olha só, aquele ponto A ali, ele pertence ao conjunto e ele é interior. Porque estão vendo o desenho ali, ó. Tem uma bola em volta do A inteiramente contida no conjunto. Tranquilo?
Certo? Rebeca? Eu ia falar assim, certo. Tá. O ponto B, que está na fronteira do conjunto. Daqui a pouco a gente vai definir fronteira também, tá? O ponto B, ele não pertence ao conjunto, porque como eu desenhei essa fronteira pontilhada, eu tô assumindo que Ô, Vitor, o ah, A é interior e aderente? é interior e aderente. Porque Sim. todo ponto pertencente ao conjunto é automaticamente aderente. Aderente, entendi. Beleza? Agora, nem todo ponto pertencente é interior. Tranquilo? Agora, Nem todo ponto pertencente é ao interior. conjunto é interior. Isso. Olha só. Olha para esse ponto B. Esse ponto B, Não pertence, ele não pertence. Beleza? Mas ele é aderente. ele é aderente. Aham, Tranquilo? Porque ele não pertence, mas ele está colado na fronteira do conjunto. entendi. Tá de boa, pessoal? Certo? Professor, eu achei que eu tinha entendido isso do aderente, mas aí agora que você falou isso de todo que é interior ser aderente, eu fiquei confusa. Pode falar de novo o que que é aderente? Todo ponto pertencente ao conjunto. Pertencente, é isso. Mas não entendi. Por quê? Porque para o ponto ser aderente, qualquer bola em volta daquele ponto tem que cortar o conjunto. Ah, tá bom. Se o próprio ponto pertence, isso já vai acontecer. Agora já vai. Entendi, tá bom. Então, Só se ele... que Agora, ele o tá B é na aderente bordinha, sem esse é o pertencer, caso. né? Exatamente, Desculpa. Maria, entendeu? O B é aderente sem pertencer, porque ele não pertence, mas como ele está colado ali no conjunto, porque ele está na fronteira do conjunto, então qualquer bola em volta dele vai cortar o conjunto. Entendi, obrigada. Entendeu, pessoal? Agora, e o C? Aí aquele C não é nada. Não. Ele não pertence, não é interior, não é aderente. Entendeu? Esse C, Porque para ser aderente tem que pertencer ao conjunto, né? não, para ser Não aderente, precisa. Tá. pertence, ele é aderente. Mas ele pode ser aderente sem pertencer. Só que esse C não pertence, não é aderente. Olha só, então o A, ele pertence, é interior e é aderente. O B não pertence, não é interior e é aderente. E o C não pertence, não é interior. Professor, Ah, então para ele ser aderente, ele tem que estar ou no interior ou na borda, né? Aí, no exatamente. caso do intervalo, é nos ínfimos e supremos. No caso, né, do R2, é ali na circunferência, né, digamos assim, né? É, Ali no perímetro, né? E no pode. caso da bola é a casca, pelo menos, Exato. né? Do interior até a casca. Então, isso que o Diego falou está perfeito, pessoal. Está de boa. Olha só. Aham. Pera aí, Diego, é que você falou circunferência e, tipo, na borda, mas no caso, e no interior do círculo também seria. Também seria. Sim, interior também. A É que eu palavra. não sei se você também confundiu, porque eu tinha confundido isso. Não, Sim, olha. é no interior Ou o na interior vai ser sempre, né? Aí, se ele não for interior, ele tá pelo menos ali na casca, no caso do R3, né? No caso do R2, ali no perímetro, né? E no caso do R1, ali no ínfimo e supremo. Isso. Então, o termo que a gente usa, que a gente vai, inclusive, definir daqui a pouco, é fronteira, tá? Vamos usar esse termo, mas é o perímetro, a circunferência, é a borda do conjunto. E Interior ou esse termo fronteira. fecho, né, que a gente, né, reporta o intervalo fechado, né, é aquela camada que vai como se fosse fechar aquele, né? Fechar o conjunto, exatamente. Então, olha só, pessoal. Mas para entender o ponto interior e o ponto aderente.
que o Diego falou. O ponto para ser aderente, ou ele pertence ao conjunto, ou está na fronteira. Fez sentido isso? Maria? Aham, foi, sim. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Tá tranquilo? Beleza. Agora, para ser interior, ele tem que pertencer ao conjunto e não pode estar na fronteira. Porque se ele estiver na fronteira, eu não vou conseguir uma bolinha em torno dele totalmente contida no conjunto. Beleza? Sim. Sim? Rebeca, sim? Sim, sim. Então, a gente pode pensar assim também. O interior do conjunto é o conjunto menos a sua fronteira. Tá legal? Sim. E o fecho é o conjunto união à sua fronteira. Tá beleza? O fecho perdão? É o conjunto união à sua fronteira. É o que a gente ensina para a molecada com o círculo, né? A gente diz que é a união da fronteira, que é essa referência, com todos os pontos interiores a ela. Isso, exatamente. É o círculo, né? Então, o círculo é o fecho. Beleza? Tá de boa, pessoal? Nesse desenho aí, ó, eu desenhei o conjunto pontilhado. Então, quer dizer que eu não estou considerando que a fronteira está incluída no conjunto, tá? Mas se eu tivesse desenhado essa fronteira preenchida, né? Ou seja, a fronteira incluída no conjunto, então aquele ponto B ali, ele pertenceria ao conjunto, mas não seria interior, porque o interior é o conjunto menos a fronteira. Então, no caso, é o intervalo fechado na reta, Isso. o círculo no R2 e a esfera completa, né, no R3. Exatamente. Então, Então, no caso desses intervalos que estão aí, aberto e fechado, estão escritos no chat, em qualquer um dos dois, o interior é o intervalo aberto e o fecho é o intervalo fechado. E a fronteira, no caso, é só o 0 e 1. Tá de boa? Professor, quando você falou usando esses exemplos, eu não entendi esses exemplos que estão no chat. Então, o intervalo é o interior, porque nesse caso aí desses intervalos, o que é a fronteira? A fronteira é o que separa ele do seu complementar, né, digamos. Então, a fronteira é o ponto 0 e o ponto 1. A fronteira, no caso, só tem 2 pontos, entendeu, Rebeca? Sim. Então, o interior é quem? É o conjunto menos a fronteira. Então, Sim. é o intervalo aberto. Uhum. E o fecho é aquilo que o Diego falou. Para o ponto ser aderente, ele tem que estar ou pertencer ao conjunto ou estar na fronteira. Então, o fecho é o intervalo fechado. É todo fechado. Entendeu? É o que inclui o interior e as bordas. Entendi. Eu falei, é o círculo todo, né, que é a circunferência dos pontos interiores, e a esfera toda, que é a superfície esférica, e com os pontos interiores, a superfície esférica, são os fechos. Isso aí, entendeu, Rebeca? Sim. Beleza? E aí, já adiantando uma coisa que vai aparecer aqui a pouco, é o seguinte: quando o conjunto é igual ao seu interior, é a definição de conjunto aberto. Entendeu? Então, no caso desse desenho aí, ele é um conjunto aberto. Esse desenho que está na tela. Beleza? Porque ele não tem, a fronteira não está incluída nele. Tá? E um conjunto que é igual ao seu fecho é um conjunto fechado.
Então, se eu desenhasse a fronteira preenchida, esse seria um conjunto fechado. Então, no caso do círculo, o círculo sem a circunferência é um conjunto aberto. O círculo com a circunferência é um conjunto fechado. Tá de boa isso? Mas a gente vai repetir daqui a pouquinho. Beleza, pessoal? Antes, vamos fazer um exercício. Ah, tá. E uma coisa que é importante. Como eu falei, essa que apareceu aí é bem importante, tá? Como eu falei agora há pouco, o interior do conjunto é o conjunto menos a sua fronteira, certo? Então, todo ponto interior pertence ao conjunto. Para ser interior, tem que pertencer ao conjunto, mas nem todo ponto pertencente ao conjunto é interior. Então, o interior está sempre contido no conjunto. Beleza? E o fecho sempre contém o conjunto, porque todo ponto pertencente ao conjunto é aderente, mas pode ter um ponto aderente que não pertence ao conjunto. Então, sempre vale essa inclusão aí, tá? O interior está contido no conjunto, está contido no fecho. E aí, foi? De boa? É porque então o Foi? conjunto pode conter ou não a fronteira. É, Isso aquele X ali está contido no X barra. exatamente. X barra é o fecho, tá? Mas é isso, porque o fecho é o conjunto mais a sua fronteira, entendeu? Então, o fecho é maior que o conjunto. E esse contido não é aquele estritamente contido, que é o Não. contido ou igual. Isso. O símbolo de contido, quando não tem nada, é contido ou igual, né? Não, é só para frisar. Mas é isso, exatamente. É contido podendo ser igual, tá? Então, olha só, de novo, o fecho é o conjunto mais a sua fronteira. Então, o fecho é maior ou igual que o conjunto. E o interior é o conjunto menos a sua fronteira. Então, o interior é menor ou igual que o conjunto, sempre. Beleza, pessoal? Então, agora um exercício. Que é esse aí, ó. Calcular o fecho e o interior desse conjunto. Vocês querem um tempinho de 2 minutos para pensar? Sim, né? Uhum.
Pronto, já pensaram? Pode fazer o primeiro. Sim, já comecei a rascunhar aqui. Então vamos Esse lá, ó. Fala aí, ó. Primeiro, agora seria bom desenhar, mas tudo bem, cada um desenha aí no seu papel, tá? Então, o primeiro a gente tem um intervalo que a gente chama de semi-aberto, sendo que esse nome pode ser enganador, porque, na verdade, como a gente vai ver, esse intervalo não é nem aberto nem fechado, tá? Mas olha só, a gente tem o conjunto em questão é um intervalo ao qual eu estou botando a extremidade inferior e não botando a extremidade superior, e estou botando um ponto isolado assim, beleza? Então, vamos calcular o interior e o fecho, tranquilo? Para calcular o interior, eu sempre tenho que pensar o seguinte: para ele ser interior, ele tem que pertencer ao conjunto, tá? Mas nem todos os pontos pertencentes ao conjunto são interiores. Então, quais são os pontos que pertencem ao conjunto, mas não são interiores? Professor, eu pensei no intervalo aberto, 0,1. Isso. Tá certo. Todo mundo concorda? Aham. Beleza? Porque olha só, o E não zero, pode ter o 2. o zero e o 2 pertencem ao conjunto, mas não são interiores. Tranquilo, pessoal? Certo? E o fecho? Tá de boa isso? Vocês não estão olhando a resposta, não, né? Super tranquilo. Posso até mandar foto do meu caderno. Precisa. Olha só. E o fecho, aí é o contrário. O fecho contém o conjunto. Então, todo ponto pertencente ao conjunto automaticamente já está no fecho. Então, eu tenho que pensar quem são os pontos que não pertencem ao conjunto, mas são aderentes. Quem é? Quem são? É o 1 ali. O 1. Todo mundo concorda? Então, o fecho é o intervalo fechado 0,1, união 2. Não com 2. Isso. Bateu aqui. Tá legal? Beleza? Alguém tem uma dúvida que o 2 pertence ao fecho? Eu estava pensando isso. Então, por que o 2 é aderente? Por que o 2 pertence ao fecho? Porque, para pertencer ao fecho, qualquer bola em volta do ponto tem que interceptar o conjunto. Entendeu? Quem foi que perguntou isso que eu não vi? Estava pensando. Nilene? Isso. Então, olha só. Marcela, também? Sim, sim. Eu só não peguei muito bem por que o 2 pertence ao fecho. Então, porque para pertencer ao fecho, o que tem que acontecer? Pertencer ao fecho é ser aderente, tá? O que tem que acontecer? Qualquer bola em volta daquele ponto tem que interceptar o conjunto, beleza? Então, qualquer bola em volta do 2 corta o conjunto, por quê? Porque o próprio 2 já está no conjunto. Entendeu? Sim, essa questão que você falou de que o fecho é o interior, certo? Mais a fronteira do conjunto, né? Então, Pode ser assim também, mas é mais fácil. Isso que você falou está certo, tá? Mas é mais fácil pensar que é o conjunto mais a fronteira. Entendeu? entendi. Tá, eu acho que foi. Então, assim, qualquer ponto pertencente ao conjunto tem que estar no fecho. Porque qualquer bola em volta dele vai ter uma interseção com o conjunto que é pelo menos no próprio ponto, que é o centro da bola, entendeu? Sim, sim. Beleza, pessoal? Tranquilo? Aí eu já vou aproveitar e depois
Eu não sei se vai dar tempo de chegar nisso, mas se não der tempo, a gente, enfim, fala depois. Tem um outro conceito, Marcela e Nilene, que é parecido com aderente, que é chamado ponto de acumulação. Ponto de acumulação, qualquer bola tem que interceptar o conjunto, mas não serve o próprio ponto, entendeu? Aí, no caso, o ponto 2 é um ponto aderente, mas não é ponto de acumulação. Porque teria que ter outro ponto do conjunto perto do 2 para ser de acumulação. Para ser aderente, basta o próprio 2. Confundiu isso? Não. Mas isso depois a gente vai falar melhor a definição de ponto aderente. De acumulação, né? Ponto de acumulação, isso. Hein, Nilene e Marcela? O ponto de acumulação foi mais ou menos, mas o outro eu entendi. O ponto aderente que é esse que a gente já viu, tá? O ponto aderente é qualquer bola em volta do conjunto, ou qualquer bolinha em volta do ponto tem que cortar o conjunto. Beleza? Então, se o próprio ponto já pertence ao conjunto, ele já é aderente. Porque a bola vai cortar o conjunto nele próprio. Agora, para ser de acumulação, mas se vocês não entenderem acumulação agora, não tem problema. Depois a gente vai voltar a isso. O Tá? que de acumulação não pode ser o próprio, né? Ponto de acumulação, ele tem que. Qualquer bolinha tem que cortar o conjunto num ponto, Exceto ele. exceto ele. Uhum. Tá? Mas a gente vai. Porque ponto de acumulação, ele serve para definição de limite, tá? Então, Isso que eu ia falar agora. Isso aí. se não der tempo de falar hoje, a gente fala na semana que vem, quando a gente botar a definição de limite. Beleza? Mas, enfim, Nilene e Marcela, tá? E outras pessoas. Tá de boa que o ponto 2 é aderente? Sim, sim. Rebeca, quer falar? Não. Sim, eu concordo. Beleza. Então, olha só. Agora, o item B. Então, vamos lá. Interior. Para ser interior, o interior está contido no conjunto. Então, para ser interior, ele tem que pertencer ao conjunto, mas nem todo ponto pertencente ao conjunto é interior. Beleza? Então, quem é esse conjunto aí? É o intervalo 0, 2, incluindo o 0, excluindo o 2 e tirando um buraco no meio. Beleza? Então, quem são os pontos pertencentes a esse conjunto que não são interiores? Eu coloquei aqui, professor, intervalo aberto entre 0 e 1, união com intervalo aberto entre 1 e 2, é isso? Sim, é isso. Ou seja, é só o 0. Exatamente. Beleza, pessoal? O 0 é o único ponto que pertence a esse conjunto, mas não é E interior. não é interior. Tá de boa? Todos os outros são. E quem é o fecho? Aí o fecho eu tenho que pensar quem são os pontos que todos os pontos pertencentes ao conjunto já são do fecho. Agora, quem são os pontos que não pertencem ao conjunto estão no fecho? 1. Que mais? E os 2. 2. Eu coloquei fechado em 0 e fechado em 2, é isso? Isso. Então, o 1, ele é um buraco no meio do conjunto. Então, ele está no fecho, ele está grudado no conjunto. Então, é isso aí, beleza? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tá de boa? Nilene, Marcela, Rebeca, de boa? Sim, Tá, agora vamos aos mais legais. Então, esse item C, que então, esse item C são os termos de uma sequência 1 sobre N, né?
Então, esse conjunto aí tem algum ponto interior? O que vocês acham? Eu pensei no intervalo aberto entre 0 e 1. Aberto em 0 e aberto em 1. Para ser o interior? Sim. Mas olha só, para ser... Eu acho que não. O problema são os irracionais nesse... Exatamente. É o Eu teria que... que a gente está falando. Fala, Maria. Não, eu ia falar isso mesmo, porque dentro desse intervalo vão ter alguns que não pertencem à sequência, né? Isso. Então, qual é o interior desse conjunto aí? Todo conjunto tem interior, que esse aí eu não tô sabendo. Você acha que é o quê? Você acha que não tem interior? Eu teria Ah, que sei tirar. lá, 9 da noite eu tô achando isso. Não é 9 da noite ainda, mas não tem interior, quer dizer que o interior é quem? Professor, eu teria que... Vazio. Vazio. O Tá interior vazio. não tem nenhum ponto. Que tem... O conjunto são um monte de pontos isolados. Exatamente. Não tem nenhum ponto que tem uma bolinha inteiramente. Porque o N ali é natural, né? Se o N fosse real, seria outra história. Se o N fosse real, aí sim. Aí sim. Verdade. Fecho. Eu estava pensando em tirar os irracionais, mas na verdade, como esses pontos possuem vários vácuos, né? Entre eles. Eles são todos isolados. E o fecho? O fecho, o conjunto, todos os elementos do conjunto já estão no fecho, tá? Agora, quem é um elemento que não pertence ao conjunto e está no fecho? Zero. Zero. Todo mundo percebe que o zero não pertence a esse conjunto, mas está grudado no conjunto. Maria. Seria intervalo fechado entre 0 e 1, professor? Eu ia dar joinha. Hã? Errei. Eu ia dar um joinha, apertei errado. Não, o intervalo fechado não. É o conjunto Junto. zero. Essa sequência toda com o zero. Isso. Porque se você pegar 2 terços... tá. 2 terços não está grudado no conjunto. Desenha o conjunto, ó. 2 terços fica entre dois elementos desse conjunto, mas fica longe deles. E só tirar o asterisco do... Não, O asterisco no N é para não ter o zero, né? Aí, porque senão... Entendi. Eu teria que colocar aquela informação. Porque o zero porque ela que é ela converge, né? Para zero. Isso. E aí zero é o limite. Por isso. Isso. Agora vamos ao item D, que é o item E, que são bem parecidos, mas são os mais legais. Então, racionais. Quem é o interior e o fecho dos racionais? Vazio interior, né? Isso. E o fecho? Maneiro, isso mesmo. Todo mundo concorda que os racionais têm interior vazio? Sim, por quê? Porque para eu ter um ponto interior aos racionais, o que eu teria que ter? Eu teria que ter uma bolinha inteiramente contida nos racionais. E toda bolinha, por menor que seja, vai ter um irracional lá dentro, porque os irracionais são densos. Tá de boa, pessoal? Isso. Certo? Alguma dúvida? Então, o fecho seria os próprios racionais, né? Calma, o interior, todo mundo se convenceu? Sim. Beleza? Maria, Nilene, Rebeca, Marcela, Sim. Leandro. Beleza. Eu achei engraçado, professor, porque quando você fala assim, que o interior é vazio, tipo assim, dependendo do contexto, você acha muito louco. Pois é. Mas muito louco. Você falar que o interior do conjunto dos racionais é vazio. É muito doido. Isso aqui direito seria os reais, o fecho, isso? Tudo doidão. Isso.
fecho seria Isso aí. Caramba. Reais. O fecho é o R. porque Eu tenho as ideias, eu acho que eu tô maluco. seriam os reais. Por quê? Tem os racionais e os E os irracionais. grudados dos racionais. Grudados, isso aí. Porque os racionais são densos. Então, nesse caso do item D, vê se dá para acompanhar. O interior é vazio porque os irracionais são densos. Isso. Então, toda bolinha tem um irracional. E o fecho é R porque os racionais são Sonais são densos, isso aí. beleza? Então é a mesma coisa, né? Ou é a mesma coisa do D. Exatamente, ou é a mesma coisa. Beleza, pessoal? E aí? Era muito show de exercício. Muito legal. E esses exemplos, esses exercícios que deu para entender bem legal essa coisa do interior, do fecho. Importante. Exatamente, dá para entender. E aí, pessoal, alguma dúvida sobre isso? Tá de boa? Certo? Beleza? Bom, então agora esse restinho de aula que falta, falar alguns conceitos aqui que são importantes. Tem alguns teoremas aqui interessantes que não vai dar para demonstrar nada, mas tudo bem. Isso aí eu vou pular. Bom, então a definição de conjunto aberto e fechado, tá? Que eu já tinha falado, certo? Então, o conjunto eu tinha falado assim, conjunto aberto é aquele que é igual ao seu interior, beleza? E um conjunto fechado é aquele que é igual ao seu fecho. Tá tranquilo? Então, é a mesma coisa que dizer que um conjunto aberto é aquele que todo ponto do conjunto é interior. Tranquilo? Porque eu já sei que para qualquer conjunto. Peraí. Para qualquer conjunto, vale a recíproca disso. Todo ponto interior pertence ao conjunto, mas nem todo ponto do conjunto é interior. Tá? Se todo ponto do conjunto for interior, então o conjunto é aberto. Tipo intervalo aberto. O intervalo aberto é um conjunto aberto. Tá legal? Por quê? Todo ponto de um intervalo aberto é interior ao intervalo. Alguma dúvida nisso? Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? E conjunto fechado é aquele que é igual ao seu fecho, como eu falei. Então, isso é a mesma coisa que dizer que todo ponto do fecho pertence ao conjunto, tá? Se acontecer isso, ele é fechado. Porque para qualquer conjunto, vale que todo ponto do conjunto pertence ao fecho. Se valer a recíproca disso, que todo ponto do fecho pertence ao conjunto, então ele é igual ao seu fecho. E a gente diz que ele, nesse caso, que ele é fechado. Tá beleza, pessoal? Isso? Tá de boa? Então, o intervalo fechado. O intervalo fechado, todo ponto aderente pertence ao conjunto. Não tem nenhum ponto aderente que não pertence ao conjunto. Tá legal? Então, ele é Ou fechado. seja, aberto é o conjunto sem fecho, e fechado é o conjunto com fecho. Sem a fronteira, na verdade. Uhum. Então, olha só, que a gente já vai ver a definição de fronteira, tá? Então, um conjunto aberto é aquele cuja fronteira está inteiramente no complementar, beleza? Do conjunto. A fronteira não tá incluída no conjunto. E fechado é aquele que a fronteira está totalmente incluída no conjunto. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, mas
Esses conceitos assim são aqueles que, pelo menos para mim, quando fala assim, tal coisa é essa, essa e essa, aí tem que parar e dar uma raciocinada, assim, lembrar o que é Certeza. interno, o que, sabe? Dar uma bugada de 2 segundos até associar. Mas depois vocês dão uma olhada aí nesse PowerPoint, tá tudo explicadinho. É porque essa matéria inicial de topologia tem muito nomenclatura, né? Assim. Não, e o que eu, Aí até acostumar, assim, realmente absorver, né, para ficar mais natural, ainda fica uma coisa meio, calma aí, para aí, deixa eu lembrar o que é mesmo. não, e uma coisa que eu acho muito interessante dessa disciplina toda é que tem muita coisa que são generalizações de coisas que a gente ensina ou aprende na educação básica, né? E que a gente nunca pensou na coisa mais ampla, na coisa mais por fora, né? E que eu acho que dá um monte de subsídios para a gente poder explicar para a molecada quando a gente tem essa visão mais ampla, né? Então, eu ia comentar justamente esse ponto que o Quinta falou. A topologia, ela não é ligando até com o que a Maria falou, a gente está pensando nessas ideias, mas não pensando nas ideias nos casos particulares. A gente está pensando numa estrutura inteira e quais são os pontos invariantes dessa estrutura. É um pensamento muito generalizante que às vezes a gente perde de vista, porque a gente está tão preocupado em alguns casos, em algumas particularidades ou peculiaridades do que a gente está estudando, e não vê assim. O Arthur tem uma frase boa, quer dizer, não é o Arthur citou isso para mim, que ele fala bastante da teoria das categorias, em que ele fala que isso é quando a gente. O estudo da teoria das categorias é quando você para de estudar a árvore e vai olhar a floresta, sabe qual é? E, em parte, topologia vai nesse mesmo sentido. A gente está deixando de ver Caraca, muito show. certas características e está olhando o plano geral da coisa. Só categorias faz isso de forma radical, tudo bem. Mas olha só, pessoal, vamos lá. Sim, aí algumas observações importantes sobre conjuntos abertos e fechados. Primeiro, que é assim, aberto não é o contrário de fechado, beleza? Um conjunto pode ser nem aberto nem fechado e pode ser aberto e fechado ao mesmo tempo, tá? Nem aberto nem fechado é mais fácil da gente perceber. Porque se eu pegar aquele conjunto que no ensino médio a gente chama de intervalo semi-aberto, tranquilo, pessoal? Vou pegar tipo isso aqui. Espera aí. Esse conjunto que eu escrevi aí no chat, ele não é aberto nem fechado, concorda, pessoal? Tá de boa? Por quê? Para ele ser aberto, ele teria que ter todos os pontos ser interiores. Todos os pontos pertencentes a ele ser interiores. E eu tenho 0 que pertence a ele, mas não é interior. Tá beleza, pessoal? Tranquilo? Sim. Sim. E para ele ser fechado, eu teria que ter todos os pontos aderentes pertencentes a ele. Eu tenho um que é aderente, mas não pertence a ele. Então, esse conjunto aí não é aberto, que a gente chama de intervalo semi-aberto, não é aberto nem fechado. Tá beleza? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Deixa eu botar esse desenho aqui de novo, que a gente viu. Espera aí, calma aí. Todos esses exercícios aqui, todos eles não são nem abertos nem fechados. Tá? Porque eu não tenho nem que o interior é igual a eles, nem que o fecho é igual a eles, tá? Aí, esse conjunto aqui, ó, esse conjunto azul aí, do jeito que eu desenhei, ele é aberto, concorda? Porque eu estou colocando a fronteira dele não está incluída nele, então ele é aberto.
Se eu desenhasse, que eu desenhei a fronteira pontilhada, se eu incluísse a fronteira, ele seria fechado. Tá beleza, pessoal? Agora, eu poderia desenhar esse conjunto pontilhando um pedaço da fronteira e outro não. Nesse caso, ele não seria nem aberto nem fechado. Tipo esse intervalo semi-aberto que eu desenhei ali. Ele tem um pedaço da fronteira dentro dele e um pedaço fora. Beleza? Eu estou curioso para o que é simultaneamente aberto e fechado. Calma, vamos chegar lá. Mas esse aí, que não é aberto nem fechado, alguma dúvida? Hein, pessoal? Tá de boa? Tranquilo. Certo? Então, Tudo tranquilo. o negócio de fronteira ajuda muito, tá? Para ele ser aberto, a fronteira não está incluída nele. Para ele ser fechado, a fronteira está totalmente incluída. Então, se eu incluo um pedaço da fronteira e outro não, ele não é aberto nem fechado. Então, é isso aí. Eu poderia pontilhar a metade e pintar a metade. Ele não seria nem aberto nem fechado. Leandro. Não, nada não. Eu só estava concordando. Pensei que você ia falar alguma coisa. Beleza, pessoal? Tá de boa? Certo? Bom, agora o exemplo que é mais difícil de um conjunto que é aberto e fechado ao mesmo tempo, tá? O Ronaldo falou que está ansioso. Então, olha só, na verdade é meio frustrante nesse caso, porque na reta só tem 2 conjuntos que são abertos e fechados ao mesmo tempo. Quem adivinha qual é? Quais são? E aí? São os 2 mais triviais. Diego? Para quadrante unitário, Não. Quem são os 2 subconjuntos da reta mais triviais que tem? Ronaldo? Então, conjunto vazio. Vazio e... E quem? E o próprio R? E o próprio R. Beleza? Porque vazio é tudo, né? Vazio é aberto, fechado, não é infinito. Enfim. São argumentos por vacuidade, né? Então, vazio é aberto, fechado. Aham. Beleza? E R também é aberto, fechado. Por quê? Porque o interior de R é R e o fecho de R é R. É. Beleza? Então, Não, aberto... não é frustrante, não. É legal pensar. Mas é um pouco frustrante pelo seguinte, porque em qualquer espaço topológico, vale isso. O espaço todo e vazio são sempre Ah, tá. fechados. Só que tem É espaço, regra geral, né? essa regra geral, só que tem espaços topológicos mais porra louca do que R, que tem outros conjuntos não triviais que são abertos e fechados ao mesmo tempo. Beleza? Legal. Tá de boa isso, pessoal? Calma aí. curioso para saber como é que seria isso, sei lá, no R2. Não, no R2 também. R2 é igual a R. Únicos abertos e fechados é vazio. Tem que ter bem mais maluco do que isso. Complexo. Os RNs normais é vazio e o próprio RN, né? Isso. Ele tem que ser um espaço desconexo para ter um não trivial aberto e fechado. Mas não vai dar tempo de falar isso. Deixa eu falar outras coisas que está acabando, que são importantes. Olha só, então esse teorema aí que a gente não vai demonstrar, que realmente foi uma passagem relâmpago por topologia, que é o seguinte, para vocês se ligarem no seguinte, olha só, como eu falei, o importante disso que eu estou falando é aberto não é o contrário de fechado, tá? Beleza, pessoal? Então, um conjunto pode ser nem aberto nem fechado. E nesses 2 casos, que é vazio e R, eles são abertos e fechados. Tá de boa? Agora, qual é a relação entre aberto e fechado? Um conjunto é aberto se e somente se o seu complementar é fechado. Fechado, entendi. Aí sim, tá de boa? Mas isso é um teorema. Teria que É um teorema. demonstrar. A demonstração está aqui, tá? Que a gente não vai fazer.
essa demonstração. Pronto. Beleza, pessoal? Tranquilo? Mas olha só, Uhum. pensando de novo naquela ideia de fronteira, dá para entender isso. Porque olha só, quando é que o conjunto é aberto? Quando a fronteira não está incluída nele. Se a fronteira não está incluída nele, está onde? Está no complementar. Então, o complementar é fechado. Fez sentido isso? Sim, pessoal. Beleza? E Sim. vice-versa. Quando é que o conjunto é aberto? Quando a fronteira está totalmente contida no conjunto. Então, ela não está no complementar. Então, o complementar é aberto. Beleza? Tá de boa isso? Uhum. Tá. Bom, então agora, para acabar, acho que a gente precisa, que eu estou falando o tempo todo de fronteira, eu vou inverter essa ordem aí. A definição de fronteira, tá? Calma aí. Isso aí também a gente vai dar tempo de falar. É uma pena que isso é muito legal, vou pular um monte de coisa. Que é a ideia de que o interior de um conjunto é o maior aberto contido no conjunto e o fecho do conjunto é o menor fechado que contém o conjunto, que é esse teorema aí. Enfim, isso aí. Bom, essa ideia é união, interseção de abertos e fechados. São propriedades de união e interseção, tá? Que a interseção de uma família finita de abertos é aberto, a união de uma família finita de fechados é fechado, enfim, isso não vai dar tempo. Peraí. Tá, isso aí também não vai dar tempo. Isso aí também não, que era para falar de isso aí tudo. Isso aqui que era para falar de topologia. Quando é que eu posso falar de topologia sem ter distância? Mas, enfim, esquece, não vai dar tempo. Eu quero falar só de fronteira, beleza? Que a gente está falando o tempo todo, mas sem definir. E falar rapidinho de ponto aderente, tá? Olha só, já vamos acabar. Então, qual é a definição de fronteira? Veja bem, que a gente está falando o tempo todo. A definição de ponto aderente, certo? O que é? É um ponto que qualquer bolinha em volta dele intercepta o conjunto. Tá tranquilo? Que a gente falou. Fronteira é o quê? A fronteira de um conjunto é a transição entre o conjunto e o seu complementar. Tá de boa isso? Tranquilo? Certo? Sim. Então, essa ideia é bem razoável, né? Então, o que é um ponto de fronteira? É um ponto que, ao mesmo tempo, está grudado no conjunto e grudado no seu complementar. Então, o ponto de fronteira é um ponto que é aderente ao conjunto e aderente ao complementar. Aderente ao complementar. Beleza, pessoal? Certo? Que é isso que está escrito aí, certo? É um ponto no qual toda bola em volta dele intercepta o conjunto e intercepta o complementar. Professor, Ah, seria a interseção do fecho do conjunto com o fecho do complementar. exatamente, a interseção do fecho do conjunto com o fecho complementar. Então, Tá legal? Certo? Tá legal. E aí, pessoal, fez sentido isso? Uhum. Tá legal? Então, o que está escrito ali, ó, a fronteira do conjunto, isso que o Diego falou, nessa última linha que está escrito aí, ó, a fronteira do conjunto é a interseção entre o fecho e o fecho do conjunto e o fecho complementar. Beleza?
Está escrito aqui, ó, beleza? E também outra maneira, é o complementar do interior do conjunto e o interior do complementar. Olha só, essa segunda igualdade que está aqui, que é mais um pouco... Que é assim, pega o espaço todo, tira o interior do conjunto e o interior do complementar. O que sobra é a fronteira do conjunto. Então, é o complementar do interior do conjunto, união com o interior do complementar. Enfim. Muito legal. Sentido isso? Uhum. Uhum. A gente não conseguiu fazer nenhuma demonstração, tá? Mas uma observação, assim, para dar uma animada, que é o seguinte: as demonstrações nessa matéria inicial de topologia são todas muito sintáticas. Né? O que é isso? São demonstrações que só usam as definições. Né? E são bem intuitivas. Né? O Diego está falando, essas coisas são coisas que, se a gente entende os conceitos, elas são intuitivas. Eu acho. Não tem aquelas meio mágicas, né? Coisas tiradas da cartola para fazer demonstração. Isso. Sim, eu acabo chegando à conclusão pelo que o próprio professor está falando. O quê? Conforme você vai explicando, eu chego à conclusão direto. Isso aí. Beleza? Bom, então tem esse teorema aí que eu já falei sobre ele, né? Sem demonstrar, mas para ajudar a entender o que é aberto e o que é fechado, beleza? Então, o conjunto é aberto se e somente se a fronteira está contida inteiramente no complementar, e ele é fechado se a fronteira está contida inteiramente no conjunto. Tá de boa? Super tranquilo. Eu falei já desse teorema sem ter. E é isso, a demonstração é bem sintática. Vou botar aqui, ó. Quem são as fronteiras desse conjunto? Ó, desse primeiro aí é o 0, 1 e o 2. Todo mundo concorda? Uhum. Certo? Desse segundo aí também é o 0, 1 e o 2, porque esse segundo aí é um intervalo com um buraco no meio. Então, quem é que está na fronteira? Beleza? Nesse aí é isso, é mais difícil de ver. Agora, quem é a fronteira dos racionais? Os reais. Quem é a fronteira dos irracionais? Os reais também. E é isso aí. Não sei se deu para... Mas depois vocês podem olhar esse exercício e ver se tem alguma dúvida, beleza? Com calma. Tranquilo, pessoal? Só quero fazer mais alguns comentários antes da gente acabar. Tá de boa? Esse exercício aí não é difícil, não, tá? Se vocês não entenderam alguma coisa, depois vocês olham. Alguém quer comentar alguma coisa? Tá de boa, pessoal? Posso continuar? Tudo tranquilo. Tá, vamos lá. E aí, só isso que eu estava falando agora há pouco com a Nilene, com a Marcela, que é a definição de ponto de acumulação, beleza? E isso aí, que é parecido com ponto de aderência, só que é mais forte que ponto de aderência, tá? E a gente precisa de ponto de acumulação só para enunciar, quer dizer, só não, mas assim, principalmente para enunciar a definição de limite de função, tá? Por quê? Porque eu só posso calcular o limite de uma função num ponto de acumulação. A definição é assim, tá? E por que a definição é assim? Porque é assim que os teoremas funcionam. Beleza? Mas, enfim, qual é a diferença entre ponto de aderente e ponto de acumulação? É que um ponto aderente, qualquer bola interseção com o conjunto é diferente de vazio. Beleza?
Então, se o próprio ponto pertence ao conjunto, automaticamente ele é aderente. Tá beleza, pessoal? Aquele exemplo lá do 2, naquele conjunto que a Nilene e a Marcela perguntaram, tá de boa isso? Certo? Então, no caso de ponto aderente, se o ponto pertence ao conjunto, ele já é aderente, porque ele próprio está nessa interseção. Tá legal? Agora, a definição de ponto de acumulação é: nessa interseção tem que ter um outro ponto que não serve o próprio ponto. Exceto ele, exatamente. Então, por isso que tem ali x menos a. Tá de boa, pessoal? Deu para absorver essa ideia aí? Ou seja, a bola, né, A bola, interseção com os elementos do conjunto menos ele, não pode ser vazio. Isso aí. isso, exatamente. E aí, pessoal, tá de boa? Falem aí também. Marcela, Nilene, que perguntaram isso da outra vez. Professor, naquele exemplo das bolas, o C não é um ponto de acumulação, né? Vamos botar o exercício aqui, ó. Esse teorema também é interessante, que dá a ideia da palavra ponto de acumulação, tá? Ponto de acumulação, a interseção das bolas tem que ser infinita, entendeu? Por isso que é de acumulação, entendeu? Isso é um teorema também, que tem que ser demonstrado. Beleza? Toda bola tem que interceptar o conjunto numa quantidade infinita de pontos. Então, daí a ideia é a acumulação, que o conjunto se acumula no ponto. Ali, né? Esse é o teorema que apareceu, mas também a gente não vai demonstrar. Isso aí, pontos isolados. Então, olha só. Esses aí, quem são os pontos de acumulação? Ponto isolado é mais fácil, tá? Os pontos de acumulação desses conjuntos aí. Eu estou botando o fecho, tá? Que a gente já calculou, certo? Para comparar com o conjunto dos pontos de acumulação. Esses x0 aí são os pontos isolados, tá? Mas olha só, no item A, esse x' é o conjunto dos pontos de acumulação. Beleza? Então, comparem o fecho com o x'. O 2, nesse exemplo 1, que dá para ver bem, tá? O 2 é aderente, mas não é de acumulação. E aí, fez sentido isso? Então, Professor, confesso que eu não peguei bem essa acumulação, não. Viajei um pouco. olha só, vamos pegar o exemplo do ponto 2 no item A. Beleza? Por que o ponto 2 é aderente? Porque qualquer bola em volta do 2 intercepta x. Intercepta onde? No próprio 2. É o próprio 2 que realiza essa interseção. Mesmo que essa bolinha não chegue no intervalo 0,1. Né? Porque já tem o 2. Já tem o 2. Beleza? Então o 2 é aderente. Beleza, pessoal? Então, ponto de acumulação, eu tenho que pegar um ponto e o outro do conjunto. Também. Pegar outro do conjunto. O ponto não serve, tem que ter outro. Então, por isso que o 2 não é de acumulação. Porque só vai ter o próprio 2, não vai ter outro. Entendeu? Aí, sim, teria que ser infinitos pontos, né? Do outro conjunto. Consequentemente, teria que ser infinito. Teria que ter infinidade. Por isso que a ideia de acumular próxima da linha. Isso aí. Beleza? E aí, deu para pegar assim a ideia de ponto de acumulação? Se a gente tivesse mais uma aula de topologia, dava para falar tudo isso com calma. 2 aulas de topologia são mais do que suficientes, mas não vai ter como, porque a gente precisa de 2 aulas de continuidade também.
Beleza, pessoal? Beleza. Mas tá. Esse negócio de ponto de acumulação, quem viajou nisso, quando a gente falar de limite, a gente vai falar de novo disso, tá? Então não precisa entrar em pânico. Mas tá até a ponto de acumulação, se deu para entender tudo, tá de boa. Certo, pessoal? É. Tá de boa aí, Leandro, Carlos, Rebeca. Eu tô vendo, tô falando quem eu tô vendo aqui. Tá tranquilo, mas vou confessar que eu agora estou extremamente frustrado que a gente não vai ter uma segunda aula de topologia. Mas não tem como. Não vai ter uma análise 2, não? Poderia. Sei, Eu ia vamos gostar. falar sobre isso daqui a pouco. Mas, enfim, brincadeiras à parte, cara, essa, essa, essa parte da matéria, eu acho que é algo que a gente já comentou, inclusive na última aula online. Porque São coisas que, quando eu vi a primeira vez, eu estava vendo demonstrações de teorema, né? E não refletindo muito quando você viu a análise. sobre quando eu vi a análise, Exatamente. Então, e fazer essas reflexões, essas pontes. Engraçado, também teve uma outra questão, que no início da aula eu comentei muito sobre as coisas que eu tenho estudado, que é sobre topologia, mas a visão geométrica da coisa, sim. que na época que eu fiz a análise eu não tinha. Uhum, Então hoje, quando você fala de pontos de fronteira, uhum. pontos internos e tal, eu tenho uma outra visão, assim, tipo, muito diferente. E eu tô, assim, encantado com... Que bom. É, Mas é isso. Eu acho que a pegada do curso de ser muito mais da gente entender cada um desses conceitos e da gente entender os teoremas principais, muito mais do que Uhum, fazer as demonstrações, pô, uhum, é o que está me deixando encantado, porque um monte de coisas que eu já vi na minha vida, topologia não tinha visto, assim como matéria mesmo. Mas um monte de coisas que eu já vi na minha vida, eu só comecei a entender, eu não consigo esquecer mais o que é uma sequência de Cauchy. uhum. E não é a terceira vez que eu vejo, é, entendeu? Ah, não, cara, falando do tema específico da aula, né? Esses pontos interiores, os pontos de fronteira, eu tinha o conceito disso, eu tinha um conceito fechado disso. Beleza. Mas eu não tinha essa correlação que a gente formou na aula de hoje, sabe? Essa imagem, a imagem que a gente construiu aqui. É a imagem. E ter uma ideia, né, Leandro, de Aham, que tudo isso a gente acaba ensinando quando a gente dá o conjunto R para a garotada, quando a gente trabalha, né, funções com eles e tudo. E, assim, a gente vai falando, vamos dar intervalos, vamos dar não sei o quê, não sei o que lá. E tem uma estrutura muito maior por detrás que abrange uma coisa uhum, muito, muito, muito maior, né, que é muito mais geral. E aí isso. você vê, caramba, as definições não foram assim particularizadas, né? Uhum, Elas foram feitas de tal maneira que você abrange um monte de coisas junto. isso aí. Não, em específico, no exemplo C aí, em que a gente esbarrou nessa questão importante pra caramba, que é o interior de um conjunto é o conjunto vazio. Uhum, Sendo que, tipo assim, Show, né? então ficou todo mundo assim, meio tipo, 5 minutos, um olhando pra cara do outro, porque, uhum, cara, são percepções que a gente tem. uhum. A gente tem a leitura do. E aí eu talvez seja um pouquinho babaca aqui, me perdoe. Mas assim, a gente tem a leitura, uma leitura muito boa de um texto, né? Simbólico de matemática, Uhum. mas acaba passando batido É, nessa discussão mais filosófica, mais pedagógica da coisa, sim, eu acho que a gente tem uma né? visão muito descritiva, né? Só É. que demonstração. Acho que você falou isso em algum momento da aula. A gente tem uma visão tecnicista mesmo, né? Você pega o Ô, teorema, Vitor, eu consigo Vitor, tem. demonstrar, mas qual a implicação pedagógica disso? Eu tô Ô, construindo Leandro, agora.
tem 21 anos, mas eu nunca mais esqueci. A gente foi para uma sala de informática e aí a derivada no ponto, né, é a reta que mais aproxima a curva na vizinhança do ponto. Isso. Frase do Uhum. Vitor Giraldo que eu aprendi, sabe? E eu tinha uma visão completamente diferente, ele deu zoom para a gente. Então, é entender o negócio. Para mim era a reta tangente, não, é a reta que mais aproxima a curva na vizinhança do ponto. Então, Uhum. A tangente eu acho insuportável, em particular. Mas olha só mais um comentário para acabar, porque isso aí seria bem legal a gente falar mais disso, isso é importante. Mas alguma coisa a gente vai ter que sacrificar, infelizmente, nessa disciplina, que são essas ideias de conexidade e compacidade, tá? Então, só um comentário Uhum. muito rápido sobre isso. A gente, enfim, tem um monte de slides aí falando sobre compactos e conexos, mas é que a gente vai falar disso de novo quando a gente falar de continuidade, tá? Que é o seguinte, como está escrito nesse slide aí, com conexidade e compacidade são o que a gente chama de invariantes topológicas, que é o que eu falei um pouco no começo da aula. São propriedades que se preservam em conjuntos homeomorfos, ou seja, em conjuntos topologicamente equivalentes. Tranquilo? Uhum. E o que é um conjunto conexo? Um conjunto conexo é um conjunto que tem um pedaço só, beleza? Que não tem dois pedaços. Então, na reta, os conjuntos conexos são os intervalos, beleza? Então, as funções contínuas não podem rasgar. Elas levam intervalos e intervalos. A imagem de um intervalo por uma função contínua é um intervalo. Beleza? E um conjunto compacto, eu estou falando em 2 minutos uma coisa que era para falar em 2 horas, tá? Um conjunto compacto é mais difícil de explicar o que é. Mas na reta, um conjunto compacto é tipo que ele é fechadinho, assim. Conjunto compacto são os conjuntos limitados e fechados, certo? Então, uma função contínua também leva compactos em compactos. Por isso que eles são chamados invariantes topológicos, são preservados por funções contínuas. Beleza? Essa preservação dessas duas propriedades, conexidade e complexidade, são genéricas topologicamente, ou seja, elas valem em qualquer espaço topológico. Beleza? Então, são teoremas gerais, tá? Uma função contínua leva conexos em conexos e compactos em compactos. Isso vale, como eu disse, em qualquer espaço topológico. No nosso caso particular, essas duas propriedades da invariância da conexidade, invariância da compacidade, elas se traduzem em 2 teoremas, que são casos particulares disso, quando a gente está falando da reta, que são muito familiares para a gente, que a gente estuda em cálculo 1, beleza? Que são o teorema do valor intermediário. O que o teorema do valor intermediário diz? Ele diz que a imagem de um intervalo é um intervalo por uma função contínua. Então, a gente vai falar disso na próxima aula, tá? Estão ligados, todo mundo, no teorema do valor intermediário? O que o teorema do valor intermediário diz? Que você tem uma função contínua, que o domínio é um intervalo, então a imagem é um intervalo também. Não é esse enunciado, em geral, se enuncia o teorema do valor intermediário, mas o que ele diz é isso. Beleza? Se você tem 2 pontos na imagem e um ponto no meio, ele também está na imagem. Isso nada mais é que quer dizer que a imagem é um intervalo. Beleza? Mas a gente vai falar disso na aula que vem. E a preservação da compacidade é aquele teorema que também é muito falado em cálculo 1, que diz assim,
que uma função contínua definida num conjunto limitado e fechado tem um máximo e um mínimo, que às vezes é conhecido como teorema de Weierstrass. Mas, como eu já falei, eu acho babaquice esses nomes de pessoas, mas ele é esse nome, tem esse nome aí, idiota, às vezes, tá? Beleza, pessoal? Então, a gente vai falar mais disso aí na aula sobre continuidade. Tranquilo? Mas é isso, então. Alguém quer falar alguma coisa? Como foi a aula de hoje, pessoal? Uma aula muito relâmpago, mas como foi? Carlos, fala, Carlos. Não, eu ia dizer que, igual foi dito antes, sobre alguns tópicos que normalmente em análise a gente vê com definição e só definição, né? Definição e teorema, aí do jeito que o senhor colocou, colocando por exemplo, um negócio que eu achei bem interessante é da circunferência que abre e você cola ela, senão você rasga. Eu acho que esses nomes são nomes que faz com que a gente entenda de verdade, não só pela definição, não só gravando a definição, sabe? Achei interessante essa percepção, ter essa percepção na topologia, que é um assunto delicado, né? Mesmo que as demonstrações são feitas são feitas por definições, ainda assim é muito importante, né? É o que, ainda mais na reta, né? A topologia na reta é algo bem grande na análise, né? E aí são coisas que facilita de se ver, de se entender. Achei interessante isso. Por quê? Porque, como eu falei, essas demonstrações nessa introdução à topologia são todas bem sintáticas. Mas se você só faz as demonstrações, isso não ajuda muito a entender nada, né? Eu acho. Certo? Você só fica fazendo aquelas demonstrações chato pra caramba. Para ver se você sabe gravar, né? Do jeito que é feito normalmente. Isso aí. E esse exemplo que eu botei aqui, né, que é um exemplo muito conhecido, né? Porque é um exemplo que a gente, tipo, cosseno T, seno T, parametrização da frequência unitária, é uma coisa que a gente está cansado de ver isso, né? E não fala, não liga uma coisa com a outra, né? Muita coisa que foi dada em cálculo, que eu vi em análise, não sei o quê, nada mais é do que conceitos topológicos, mas eu nunca dei formalmente topologia. Isso. E eu gostei muito da definição lá inicial, aquele exemplo que o Leandro deu lá da transformação lá na caneca, e pô, muito legal. Bom. O exemplo é bem clássico, né? Que é o... Isso tem a ver com a característica de Euler também, sabe? Aquela fórmula de Euler, de poliedros. Isso. Olha, a Lúcia Tinoco, lá na especialização, ela fez a demonstração do V mais F igual a mais 2, né? Só que foi a única aula que eu estava doente e não vi. Ela usou conceitos topológicos e eu não assisti a demonstração. É topológico, você deforma e esse negócio se preserva. É isso que faz. Diego. Eu queria primeiro fazer uma afirmação, depois fazer uma pergunta. Mas, na verdade, né, o que o professor mesmo diz, né, isso que, ao meu ver, é uma aula para licenciatura, né? Porque se você só reproduz ali a ordem da estrutura, né, para quem está vendo aquilo ali a primeira vez, e se a gente pretende trazer alguma coisa para a educação de base, né, fica muito distante, né? Entendeu? Então, assim deveria ser uma aula para licenciatura, né? Não é puxando sardinha, puxando saco, não. É realmente uma ideologia, digamos assim, né? Sim, Eu só queria recapitular com uma pergunta, professor. Mas antes dessa aula. Um conjunto infinito, né? Ele possui a mesma cardinalidade que o seu subconjunto, não é isso? Sim. Subconjunto, não é a parte, né? O subconjunto dele, né? Qualquer subconjunto de reais. Não qualquer.
Veja bem, conjunto é infinito se ele tem a mesma cardinalidade de algum subconjunto dele, não Algum subconjunto dele. Algum. Isso mesmo, porque pode ser unitário, né? isso. Não, R tem a mesma cardinalidade dos irracionais, que é um subconjunto dele. Sim, de algum. Uhum. A mesma cardinalidade dos racionais, que também é um Isso. subconjunto dele. Então, um conjunto é infinito se existe um subconjunto ou uma parte é a mesma coisa que um subconjunto, Beleza. que tem a mesma cardinalidade do conjunto original, entendeu? Não é se é de todo, é se existe um. Sim, se existe um. Eu estava perguntando isso porque eu estava fazendo uma leitura, aí a leitura que eu fiz, eu sei que você não gosta desses nomes, mas está relacionada a Dedekind, né? Sim, Uhum. Não, eu não gosto desse nome, assim, não tem problema falar esses nomes, porque, tipo assim, Porque ajuda na pesquisa, professor. Na hora de pesquisar, já vou direto na. essa parada de infinito, por exemplo, que a gente fala Cantor, foi Cantor mesmo, que fez uma porrada de coisa nesse negócio de infinito. Só que eu acho que quando a gente fica botando muito nome de pessoas nas coisas, fica uma idolatria, assim, eu acho insuportável isso, sabe? Uhum. Colocando. Primeiro que, como eu falei, grande parte das vezes não é verdade. Não só não é verdade, como é meio que roubo, né? Porque nas invenções das coisas, em qualquer área científica, nunca é uma pessoa só. Sempre é um monte de gente que trabalha naquilo que, ao longo de vários anos, de séculos, não sei o quê, aí vai lá por nome de uma pessoa. Às vezes, professor, até quem fez um monte de coisa, entre aspas, sozinho, se debruçou em ideias pré-existentes. Ou em coisas que já estavam sendo discutidas ali, tentando ser resolvidas, e trocas de informação. O próprio Newton, que era um babaca também. Exatamente. Eu ia falar isso. Enfim, é isso. Aqui então, eu vou reforçar um. Vou fazer um comentário sobre o que o Diogo falou. Na última aula, eu falei desse livro aqui, eu não sei se vai dar para ver na câmera, que é um curso de análise do Cauchy comentado pelo Gert e pela Tatiana. Sei. Uhum. Eu falei dele, né? Mas fazia algum tempo que eu li ele durante a pandemia, mas aí recentemente eu fui retomar a leitura dele, porque como eu comentei na aula, e aí deixa eu tomar aqui, que foi logo na introdução, esse livro, ele não foi feito, quer dizer, o curso de análise do Cauchy não foi feito exclusivamente por ele. Claro que ele escreveu, mas basicamente, e eu achei muito engraçado. Vamos lá. O Cauchy, esse curso de análise foi feito em grande parte pelas notas de aula que o Auguste Comte fez sobre as aulas do Cauchy, que o próprio Cauchy fez em cima das notas de aula que o próprio Cauchy anotou, das aulas das semanas de estudo que ele teve com o Sylvestre Lacroix e com o André-Marie Ampère. Ou seja, esse curso de análise é de uma galera, incluindo o Cauchy, mas é de uma galera, né? Mas esse não é a minha dica de leitura. A dica de leitura para as férias, e eu entendo que não seja uma leitura de uma sentada só, né? Uma leitura um pouco mais extensa, é o capítulo 6 do livro de história da Tatiana, que fala... É o capítulo 6, que é... Deixa eu pegar o título bonitinho dele, que é Um Rigor ou Vários? A análise matemática nos séculos 17 e 18, que vai justamente pensar esse período em que essas ideias estavam sendo formuladas, e aí que eu vou retomar alguma coisa que o Quintanilha e o Diogo falaram por alto. Em grande parte, esse curso de análise do Cauchy, e em grande parte esse esforço do rigor que veio do século 17 e 18,
Uhum. Ele não foi um rigor pensado só para, vamos fazer uma matemática mais bonita e rigorosa. Uhum. Não era esse o ponto. O ponto é justamente que, e aproveitando até o slide que estava aí, os matemáticos dessa época estavam pensando na multiplicidade de ideias que estavam surgindo nessa época, inclusive geometrias não euclidianas, as várias ideias de análise que estavam vindo, as álgebras que estavam se Aham. populando. Então, eles mudaram o pensamento de o que nós estamos fazendo para justamente pensar quais eram os invariantes dessas teorias, para Aham. poder caracterizar a matemática não mais como uma ciência dos números e fórmulas, mas com uma ciência um pensamento, a matéria se debruçava sobre os invariantes de cada um dos ramos da matemática. Isso é Aham. muito As bonito estruturas gerais, né? nas estruturas gerais da coisa. E aí, e todo esse pensamento foi, em grande parte, motivado justamente, e aqui que é o meu ponto, que eu acho que a gente tem que defender muito, que é o rigor, a transformação da matemática nesses séculos que possibilitaram o século XX como ele foi justamente porque os matemáticos dessa época começavam a dar aulas públicas para grandes pessoas e começavam a pensar a matemática ensinada nas universidades e nas escolas secundárias. Uhum. Então, a grande mudança da matemática dos séculos 17 e 18 se deu porque os matemáticos estavam se tornando professores. Uhum. Eles estavam pensando na profissão da educação, sabe? Na pedagogia da coisa, da didática da coisa. Mesmo com todos os equívocos, né? Mas, obviamente, foi o primeiro passo. Mas Exatamente. foi o primeiro, exato, a motivação inicial foi, cara, a gente tem uma matemática super complexa, o que a gente tem que pensar para caracterizar a matemática? Pensamento 1, os invariantes. E por que eu estou pensando isso? Porque eu tenho que ensinar matemática. Cara, isso é de uma para mim, tá? Isso é de um encanto assim absurdo. Eu tô aqui falando dessa maneira, mas assim, recomendo muito fortemente, leiam esse capítulo 6 do livro da Tatiana. Não é um capítulo fácil, eu Aham. admito, mas ele é muito rico para a gente pensar que essas estruturas, como essas estruturas que a gente está estudando agora foram inicialmente pensadas. Isso. É um daqueles que o professor disponibilizou? Não, isso aí eu não tenho. Não. Se Eu tiver, tenho em PDF, eu posso colocar lá no grupo. Tudo você beleza. pirata hoje. Se você botar, você vai encontrar. Não, o livro da Tatiana, cara, tem pirata, assim, ele tem bem bonitinho assim na internet. Tá. Então, beleza, pessoal. Só recapitulando. Amanhã a gente tem aula presencial sobre meu assunto favorito, que é escrever coisas em bases. Continuidade. Não, escrever coisas em outras bases. Que barato. Isso. A gente inverteu a ordem, tá? Que é a continuação Eu lembro. de séries. E depois a gente vai ter mais uma aula presencial, terça-feira que vem, dia 16, e mais uma aula online, alguma hora, provavelmente segunda-feira que vem, dia 15, tá? Nesse mesmo horário. Uhum. Beleza? Essas duas Beleza. últimas aulas sobre continuidade. Só vou confirmar se vai ser segunda mesmo, mas acho que sim. Beleza, pessoal? Ok, gente. Boa noite, então. Beleza. Valeu. Beleza. Boa noite, Professor, pessoal. Valeu, abraço pessoal. a Boa todos. noite. boa noite. Tchau. Aí os prazos, mais ou menos para janeiro, é isso? Eu não olhei ainda, mas eu acho que pode ser não, para janeiro com certeza. Tudo bem. Depois a gente... Abraço todo mundo. Valeu. Até final de janeiro Tchau, com certeza. pessoal. Valeu, pessoal. Tchau. Beleza, valeu.